Olá, boa noite. Transtornos no Recife e em Jaboatão dos Guararapes depois da chuva dessa madrugada. Ruas alagaram e moradores precisaram sair das casas. Nossa equipe visitou Pombos e Limoeiro, duas cidades em situação de emergência que aguardam dinheiro do governo federal para reconstruir pontes e estradas. O governo federal reconhece situação de emergência em 23 municípios de Pernambuco. Entenda critérios para liberação do apoio financeiro. Veja como vai ficar o tempo amanhã na região metropolitana e na zona da Mata de Pernambuco. E o governo lança novo Desenrola Brasil para renegociação de dívidas. Descontos podem chegar a 90%. O governo federal reconheceu situação de emergência em 23 cidades atingidas por chuvas fortes em Pernambuco. Nossa equipe visitou duas dessas cidades, Pombos e Limoeiro, no agreste do estado. Os repórteres Bruno Fontes e Melissa Fernandes estiveram com moradores e com gestores desses municípios para entender os problemas que motivaram esse decreto, que garante acesso mais rápido a contratações e a benefícios sociais. O distrito de Vila dos Mendes fica na zona rural, a 6 quilômetros do centro de Limoeiro. Aqui a força da água do rio Tracunhaém arrastou a passagem molhada. Seu Manuel disse que está prejudicado para chegar em casa. O senhor mora aqui também nessa comunidade? 65 anos. E como é que está fazendo agora para ir para o outro lado? Tem que arrodear por dentro dos Mendes. Mais distante, né? Principalmente para esses moradores aqui do bairro, que isso aqui ajudava muito a eles para pegar o transporte na pista, ir para o colégio. A gerente da Defesa Civil de Limoeiro, Rafaela Revoredo, afirmou que a cidade não tem mais famílias desabrigadas ou desalojadas. Mesmo assim, o município decretou situação de emergência para receber recursos do governo federal para reconstruir pontes que tiveram as estruturas danificadas pela força das águas dos rios Tracunhaém e Capibaribe. A gente vai dar início aos projetos, né? O projeto dessa passagem molhada. Depois do projeto, vamos fazer o orçamento de quanto será necessário, fazer o plano de trabalho, enviar no sistema e começar toda a documentação necessária para que possam analisar e liberar essa verba. Na área urbana, Limoeiro recebe a água do Capibaribe, que vem do município de Passira. O nível baixou um pouco, mas a água ainda passa por cima da ponte do Congal. Hoje, alguns carros e motos se arriscaram a passar por aqui. Este morador empurrou a moto para fazer a travessia. No dia do temporal, na sexta-feira, ele não conseguiu sair de casa. Onde é que estava a água aqui, mais ou menos? Mais ou menos 1,5 metro de altura, 2 metros mais ou menos quase. Onde o senhor estava agora, só tinha água? Só tinha água aqui, era. Por causa da correnteza, pescadores estão conseguindo pegar peixes com facilidade, perto dos tubos de concreto. Na Avenida Capibaribe, outra área que também ficou alagada, máquinas enviadas pelo governo do estado estão sendo usadas em um serviço emergencial no canal. As máquinas aqui em Limoeiro chegaram ontem, mas o serviço começou hoje por causa do sol que apareceu. Essa comunidade aqui ficou debaixo d'água, alagada. O que é que eles estão fazendo agora? Abrindo o canal para que essa água passe com mais facilidade lá para o rio Capibaribe. O prefeito Orlando Jorge acompanhou os trabalhos. Nós precisamos cuidar das estradas, cuidar das passagens molhadas que traz as nossas crianças, nossos adolescentes, num transporte seguro que a gente está tentando manter. No município de Pombos, também no Agreste, a situação de emergência decretada pelo prefeito Elias Melfi está sendo questionada pela vereadora Lucinha da Maternidade, presidente da Comissão de Saúde, Educação e Bem-Estar da Câmara Municipal. No fim de semana, o município informou ao governo do estado que 2.545 pessoas estavam desalojadas, ou seja, não podiam voltar para casa por causa dos alagamentos e que havia 45 pessoas em abrigos. Ela enviou ofícios pedindo informações à Defesa Civil e à Secretaria de Assistência Social do município.
É estranho porque quase 10% da nossa população, se isso estivesse acontecendo, nós aqui da cidade saberíamos desse fato. Porque Pombos é uma cidade pequena, mas tem um coração enorme. E numa situação dessa, todos iriam dar as mãos e se ajudar. Então, o que eu tenho a dizer é que não foi divulgado em portal de transparência. Nós também procuramos moradores de comunidades ribeirinhas do rio Água Azul. Eles não precisaram sair de casa e também estranharam o número de 2.500 pessoas desalojadas. Eu não estou sabendo disso não, moço. Sabendo não. Ao meu conhecimento, que eu vi aqui na cidade de Pombos, a questão da água, que o que foi atingido foi as pontes da zona rural. Agora, casa aqui na cidade que teve desabrigado nessa quantidade, aliás, que ao meu conhecimento que tenha tido desabrigado, nem 5 eu estou sabendo. O secretário de Articulação Política de Pombos, Fábio Santos, afirmou que as 2.500 pessoas prejudicadas moram em áreas rurais e estão isoladas, sem conseguir chegar ao centro da cidade. Essas imagens foram feitas pela Prefeitura e mostram moradores da usina Nossa Senhora do Carmo, onde teria caído uma ponte de ferro. Quais essas comunidades que ainda estão isoladas? O senhor poderia passar para a gente essa? A gente tem as comunidades de Areia Grande, Itapecerica, Riachão. Usina Nossa Senhora do Carmo, uma vila, também perdeu a sua ponte de passagem de pedestres, então estão com dificuldades, as pessoas idosas não conseguem sair. E algumas outras comunidades ainda estão em levantamento. A equipe da Defesa Civil, no momento do Estado e do município, com equipes também do governo do Estado, estão ainda fazendo o levantamento para a gente conseguir mensurar os danos causados pela chuva. A Defesa Civil do Estado confirmou que não há mais desalojados nem desabrigados no município de Pombos. No fim de semana, o governo de Pernambuco divulgou que 7.258 pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas após os temporais. O número foi atualizado para 2.282 pessoas em todo o estado. 6 pessoas morreram. O decreto de situação de emergência é uma medida que permite que os locais mais afetados recebam recursos para recuperar infraestruturas que beneficiem a população. Saiba mais na reportagem de Camila Torres. Lixo e mato ficaram agarrados na passarela entre os bairros de Nazaré e Jardim Primavera, em Camaragibe. A correnteza levou o corrimão. Sueli precisa passar assim mesmo. Tá difícil, viu? O meu capaz de com medo, você percebeu, né? Eu vou com medo de passar, porque o corrimão, para mim, já sou idosa, seria um apoio, né? A recuperação da passarela é um dos serviços que precisam ser feitos na cidade. O Rio da Tinta ainda não voltou ao curso natural. O município decretou situação de emergência. Declarou que precisa de 23 milhões de reais para recuperar o que foi atingido pela chuva. De acordo com o prefeito, só o dinheiro da cidade não é suficiente. Os orçamentos das prefeituras são bastante limitados para os custeios, para a folha de pagamentos. E aqui em Camaragibe nós não temos muito recurso para investimento. Nós tivemos vários bairros que tiveram inundações e essas inundações elas trazem vários problemas, como problemas na malha viária, e a gente precisa também recompor a limpeza de entulhos. Camaragibe é uma cidade que tem mais de 70% do seu relevo acidentado e muitas pessoas moram em barreiras, moram em beira de canal, beira de rios. Então esse volume é para que a gente possa fazer um grande investimento de prevenção, porque sabemos que o inverno que se aproxima pode ser forte e causar vários danos como esse. Máquinas recolhem entulho e trabalham na limpeza das ruas. Assim como Camaragibe, outras cidades atingidas pela chuva decretaram situação de emergência. Com os temporais, houve deslizamento e inundações. Pontes e passarelas foram destruídas, estradas interditadas. 6 pessoas morreram. De acordo com a Defesa Civil Nacional, a situação de emergência é aplicada em casos que um desastre compromete a capacidade de resposta da Prefeitura. O município consegue atuar, mas precisa de apoio estadual e federal para enfrentar danos e restabelecer serviços essenciais. O decreto de situação de emergência permite recursos federais para socorro, assistência humanitária, obras de pequeno e médio porte. Ainda de acordo com o governo federal, as prefeituras e o estado precisam incluir a situação de emergência no sistema integrado de informações sobre desastres. O governo federal pode reconhecer ou não os decretos locais.
Este advogado e cientista político explica. O decreto de situação de emergência, ele, na verdade, tira a burocracia. O que é a burocracia? Aquela questão da licitação, dos documentos que são precisos para o município receber uma verba de uma ajuda, seja do Estado, do governo federal. O que vai avaliar que ele tem urgência ou não é a proporcionalidade disso, né? Se está, de fato, proporcional ao tamanho do município ou não. Pode ser que um município maior, que tenha muito mais atingidos, tenha capacidade financeira de lidar com aquilo, e o menor não. A finalidade dos recursos autorizados pelo reconhecimento do decreto precisa ser respeitada. O prefeito ele tem que direcionar aquilo que chegar à prefeitura somente para compensar o que houve de dano para a população. Ele não pode desviar aquilo para uma outra obra que não é urgente. Inclusive o Tribunal de Contas vai, né, depois fiscalizar para ver se essa verba ela foi direcionada. O Ministério Público também fiscaliza, porque de fato tem que ser direcionada a quem de fato foi atingido ou para a parte da cidade que foi atingida. No último sábado, o governo de Pernambuco decretou situação de emergência em 27 cidades. Ontem, o governo federal reconheceu a situação de emergência em 23 delas. Isso deve facilitar a captação de recursos para atender essas cidades. Hoje, a governadora Raquel Lira foi a Brasília para negociar a ajuda que pode fazer a diferença para Geovane. A marca na parede mostra que a água chegou à altura do pescoço na casa dele. O trabalhador autônomo espera que os investimentos sejam feitos com responsabilidade. Quando começa a organizar, acontece isso de novo. Esse armário aí minha filha ajudou, comprou. Essa geladeira minha filha comprou uma, me deu essa, mas essa geladeira ficou boiando. O fogão também ficou boiando. Isso aqui tudo eu acho que não vai servir para nada mais. Aí é só eu pedir a Deus e... O decreto de situação de emergência tem validade de 180 dias. Os 4 municípios que ficaram de fora da lista para receber apoio do governo federal foram Araçoiaba, Ipojuca e Itapissuma, na região metropolitana, e Vitória de Santo Antão, na zona da Mata Sul. De acordo com o governo do estado, eles não apresentaram o formulário de informação de desastres, indicando danos humanos e materiais significativos. No Recife, a chuva forte que caiu durante a madrugada deixou vários bairros alagados. No Curado, moradores precisaram sair das casas por causa da água mais uma vez. Mesma situação no bairro de Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes. O nível do canal Beira Rio, na 4ª travessa Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes, causou estragos durante as últimas chuvas. A água baixou, mas a vizinhança viveu momentos de agonia. Foi de ontem para hoje. Eu me acordei, eram as 4h30, que é o meu horário de acordar. Acordei meu esposo, eu disse, vem ver como tá. Tava um caos. O pessoal chegando de trabalho, com a água em cintura. Estes vídeos feitos por moradores mostram a situação. A carcaça de uma geladeira foi levada pela força da água. O pessoal fez uma corrente humana usando uma corda para ajudar quem não conseguia sair. O menino foi com a corda para o outro lado, conseguiu. Seu Aloísio tem um comércio, disse como ficou a loja e reclamou da situação da ponte na rua. Todas as casas aqui foram inundadas. Aqui precisou corda para tirar as pessoas de dentro de casa. E o mais grave, essa ponte está toda quebrada, trincada, e daqui uns dias essa ponte vai embora. Vários moradores mandaram vídeos de Santo Aleixo. Às 3h40 da madrugada, o nível do canal estava alto. Foi a segunda vez que a água subiu nos últimos dias. Giovana mandou imagens mostrando que semana passada moradores perderam muita coisa e que agora a situação se repete. Na Escola Municipal José Carneiro, tudo alagado. Na Rua Colômbia, no mesmo bairro, muita chuva durante a madrugada. Na Vila Sotave, também em Jaboatão, mais estragos. Dona Joselma teve que passar pelo aguaceiro para ir trabalhar. Ela se lamentou da realidade. Infelizmente, qualquer chuvinha é essa situação, né? Tem que ir assim mesmo. Não pode deixar de ir trabalhar. Tem que sair assim, debaixo de lama mesmo, de chuva, que é água de esgoto, de tudo aí, né? No mesmo município, agora em Vila João de Deus, situação parecida. Dona Lindalva não aguenta mais esse caos. A vida da gente é essa, pisando água de esgoto, com fezes, com negócio de rato. Chama enxuga.
E a vida da gente é precária mesmo. A gente já se acorda já tirando água dentro de casa. No Recife, bairro do Curado, uma região ilhada. Esta é a Rua Nelson de Sena, também chamada de Rua Camponesa. Fica na comunidade Sapunu. O lugar traz a realidade de muitas áreas da capital e da região metropolitana em tempos de chuva. Em alguns pontos, a correnteza foi forte demais. Moradores perderam móveis e outros objetos. Somente neste mês de maio, seu Abel já passou por isso 2 vezes. Estas imagens mostram como ficou dentro das casas. É ruim demais, mano. A gente leva aqui porque a gente não tem condições de comprar outra casa no outro canto, né? Aí a gente tem que ficar, né? E até chegar o verão de novo, aí é só prejuízo. Viver nessas condições é um desgaste e um sofrimento para as famílias. Elas acreditam que a situação piorou de uns tempos para cá. Depois que fizeram essa obra da triplicação da BR, que toda a água está escorrendo para aqui para dentro. Aí está enchendo super rápido e agora demora bastante para secar. Perto deste local, na rua Doutor George William Butler, a frente de uma empresa ficou totalmente alagada. Funcionários tiveram dificuldade para chegar no serviço. Diogo mora há 10 anos aqui. Diz que não suporta tanto descaso. Entra governo, sai governo e a gente não vê uma solução. Não chega uma drenagem de rio, não chega um benefício para melhorar a condição de vida da gente. Isso é revoltante, isso machuca a gente, porque a gente sente que estamos abandonados. A Prefeitura do Recife disse que a Enlurb faz limpeza periódica no rio Tegipió, incluindo o trecho nas proximidades da comunidade Sapunu, no Curado. Ainda de acordo com a Prefeitura, a última intervenção no local foi realizada no mês de fevereiro. Sobre a influência da obra de triplicação da BR-232 nos alagamentos da comunidade, o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco, DR, informou que foi feito um levantamento técnico no local e não foi constatado que o problema na área tenha relação com as obras da BR-232. Perguntamos também para a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes sobre os alagamentos no bairro de Santo Aleixo, mas ainda não tivemos resposta. O rio Tegipió transbordou no limite entre os municípios de Recife e de Jaboatão. Vários bairros foram atingidos. Hoje pela manhã, em Coqueiral, na zona oeste do Recife, ruas ficaram completamente alagadas e a força da correnteza do rio assustou os moradores. A água também entrou nas casas perto da Praça Professor Rutilho. Já no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão, quem mora às margens do rio Tegipió precisou sair às pressas. Pessoas se arriscaram andando na Rua dos Coqueiros, mesmo com a força da água. E a Caixa Econômica Federal divulgou no fim da tarde que moradores de 11 municípios pernambucanos vão poder sacar o FGTS por calamidade. A liberação foi motivada pelos temporais dos últimos dias. No G1 Pernambuco você encontra a lista completa dos municípios e os detalhes de como dar entrada no saque. A solicitação pode ser feita a partir de amanhã até o dia 3 de agosto. Parte da laje de uma oficina desabou hoje à tarde no bairro de Afogados, zona oeste do Recife. O acidente aconteceu em uma oficina que fica na Estrada dos Remédios. A Defesa Civil do município esteve no local e informou que o estabelecimento deve permanecer desocupado até a remoção total dos escombros, que deve ser acompanhada por um profissional habilitado ou empresa especializada. O Corpo de Bombeiros enviou 5 viaturas à oficina. As equipes fizeram o resgate de um funcionário que ficou preso nos escombros. Ele foi socorrido pelo SAMU para um hospital particular aqui do Recife. E a polícia está à procura de um homem que matou um comerciante durante uma tentativa de assalto em Jaboatão. O crime foi registrado por câmeras de segurança. O assaltante é este homem de camisa e boné cor de laranja. Ele usa uma máscara para esconder o rosto. O criminoso entra na loja se passando por cliente, mas logo mostra um revólver e pede o celular ao dono do estabelecimento, identificado como Antônio Pedro da Silva, de 42 anos. Antônio reagiu ao assalto e entrou em luta corporal com o bandido. Na briga, o lojista foi atingido por um disparo e caiu no chão.
Em seguida, o assaltante fugiu, correndo do local sem levar nada. Depois do intervalo, falta de energia deixa eleitores sem atendimento do TRE na véspera do fim do prazo para regularização eleitoral. E ainda os detalhes do novo programa do governo para quem quer quitar dívidas. O NE2 volta em instantes, agora às 7h22. Termina amanhã o prazo para ficar em dia com a Justiça Eleitoral antes da votação de outubro. E hoje à tarde, muita gente encarou um problema na central de atendimento ao eleitor no bairro de São José, no Recife. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, faltou energia no local. A Neo Energia informou que o problema foi causado por uma árvore tombada sobre a rede de distribuição, o que comprometeu o fornecimento no bairro. A Enlurb foi ao local para começar a retirada dessa árvore e o atendimento aos eleitores teve que ser interrompido. Vamos saber como ficou, então, a situação desses eleitores com o Diogo Franco, que conversa com a gente ao vivo. Diogo, boa noite. Esse atendimento foi retomado hoje? Oi, Gustavo. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha só, o serviço pela internet não conseguiu, porque entre 1 e 5 da tarde foi o período que a unidade do TRE, lá no Forte das 5 Pontas, ficou sem energia. Aquele bairro todo ali, o bairro de São José, ficou sem energia. Cerca de 300 pessoas, eu estava conversando agora com o Verusca Schettini, que é com quem vai conversar agora com a gente, ela é representante aqui do TRE. 300 pessoas ficaram sem esse serviço. E o que é que vai acontecer com elas? Bem-vinda e boa noite. Boa noite a todos. Sim, infelizmente, por um caso fortuito ou força maior, a natureza, não é? Ficamos sem esse atendimento, a energia caiu, mas não se preocupe, os eleitores que foram agendados para hoje, eles receberam uma senha, foram comunicados, informados que eles devem prosseguir esse atendimento deles na quinta-feira, sem prejuízo algum. Perfeito. O prazo final para regularizar, fazer biometria, tudo, é até amanhã. Ainda tem tempo para poder agendar? Isso, exatamente. As pessoas, os cidadãos que precisam realmente ir a um posto da Justiça Eleitoral, a uma unidade, entrar no site, né, em serviços ao eleitor e tentar um agendamento em qualquer unidade da Justiça Eleitoral. Porque um eleitor, ele pode morar em Recife, ser atendido em Jaboatão, ser atendido em Olinda. Temos o atendimento universal, não é? E alguns lugares já não tem mais vagas para agendamento, porque amanhã é o último dia. Perfeito. Quais são os serviços, Verusca? É alistamento, ou seja, é o primeiro título, é uma revisão de dados, é uma transferência de local de votação, transferência de município, ou seja, qualquer regularização que o eleitor precise ou o cidadão precise ter o título para votar nas eleições de outubro. Perfeito. Quem já tem a biometria, consegue fazer tudo pela internet? Sim, quem tem a biometria, nós pedimos que entre no site do TRE, em serviços ao eleitor, e procure o seu atendimento lá. Ele pode fazer a maioria dos serviços que ele pretende, entende? Então não precisa se deslocar a uma unidade da Justiça Eleitoral amanhã, que é o último dia. Perfeito. Existem pessoas que desistem. No site demora um pouquinho para poder fazer a atualização, mas ligando para o Disque Eleitor, o 3194-9400 DDD 81, agiliza, é mais rápido? É importante essa informação, porque nós temos um Disque Eleitor, uma equipe aqui do tribunal, onde a equipe foi treinada. Então, quando uma pessoa ela agenda seu atendimento e cancela esse comparecimento, o Disque Eleitor está pronto para atender a população em outras informações também, inclusive com vagas de atendimento. Perfeito. Muito obrigado, Verusca. Gustavo, eu volto contigo. Muito obrigado, Diogo. Boa noite para você. Em instantes, a previsão do tempo para a noite desta terça-feira. O NE2 volta já, 7h28 agora. O governo federal lançou o novo Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas. Os descontos podem chegar a 90%. E nós vamos entender como participar do programa com a ajuda de Mônica Silveira, que já está aqui com a gente. Mônica, boa noite para você.
Boa noite, Gustavo. Boa noite, gente. Primeiro é importante dizer que esse programa ele interessa a uma quantidade enorme de pessoas, porque ele abrange famílias, estudantes, pequenos e microempresários e também agricultores familiares, de maneiras diferentes, com regras diferentes, é muita coisa, mas eu estou contando aqui com a ajuda de Danilo Miranda, que é economista e que já estudou direitinho tudo que foi divulgado, para ele dizer para a gente o que é mais importante nesse momento agora a gente saber. Boa noite, Danilo. Boa noite. Hoje nós temos os 4, que são Desenrola Famílias, Desenrola Fiéis, que é para estudantes, né? O Desenrola Micro e Pequenas Empresas e o Desenrola Agricultores Familiares. Desses 4, o mais importante é o Desenrola Famílias, porque hoje, conforme pesquisa da CNC, hoje temos 80% da população endividada e 30% com dívida em atraso. Então, qual é o objetivo? Trazer juros mais baixos de até 1,99% ao mês, 1,99%, e parcelamento até 48 meses. E, além disso, desconto de até 90% da dívida. Então, esse é um fator importante porque vai dar fôlego para as famílias. O público-alvo também é que ganha até 5 salários mínimos, cerca de R$8 mil aproximadamente. Tá? Então, abrange bastante famílias e vai ajudar nesse sentido. Bom, a primeira coisa que a pessoa deve estar se perguntando, ok, já estou sabendo que esse assunto me interessa, como é que eu faço agora? Primeiro, a pessoa precisa saber exatamente quanto ela está devendo e a que instituições ela está devendo e como é que ela faz para negociar, Danilo? Ela precisa acompanhar nos bancos, os aplicativos dos bancos, não nas agências, não precisa ir na agência, mas os aplicativos dos bancos, e uma dica interessante também é pelo GovBR, para acompanhar a liberação dessa possibilidade de renegociar com altos descontos. Tá? Agora sim, cuidado com o golpe, porque essa época também, às vezes, receber mensagem sem ser de fonte oficial, cuidado para não clicar em links. Então, por isso que a recomendação é acesse o aplicativo do banco e acesse o GovBR, porque já começou, só que os bancos estão se adaptando, eles vão liberar esse acesso no decorrer dos próximos dias. Então, é tudo paralelo. É para os estudantes, como é também para as famílias, é também para os agricultores familiares e para os pequenos empresários, microempresários. Todo mundo já pode começar a se beneficiar, começar a tentar fazer essa negociação já de agora, né, Danilo? Sem dúvida. Além das famílias, a medida pretende atender cerca de 1 milhão de estudantes que vão poder ter desconto no FIES, no Desenrola Fiéis até desconto de juros e multa. Na micro e pequenas empresas são até 2 milhões de empresas. E agricultores familiares até 1.300.000 agricultores. Então, é bem abrangente. Perfeito, Danilo. Obrigada pelas suas informações. Tenho certeza de que ajudou um bocado de gente. Elas ajudaram um bocado de gente a entender de que forma podem amanhecer amanhã já tomando providências ou não, né, Gustavo? E ainda tem um QR Code com a matéria do G1 aí com mais detalhes, Mônica, para quem chegou agora no final da sua entrevista. Obrigado, boa noite. Vamos voltar a falar das chuvas, porque moradores de Goiânia, na Mata Norte, ainda contabilizam prejuízos depois que a água invadiu ruas e casas. Eles contam com a solidariedade para retomar a rotina. Quando alguém perde tudo ou quase tudo em uma inundação, é como se parte da própria história fosse levada pela água. É assim que seu Edmilson está se sentindo, sem nem saber por onde recomeçar. Não é fácil não, está muito difícil, porque o rio do jeito de trair, não tem como ninguém pescar para pegar, para ter alimento, para pegar alimentação, com passo coisa delicada. E para comprar móvel é que está difícil mesmo. Saindo daqui da casa do seu Edmilson, a gente vê que tem uma pilha de tudo que foi perdido aqui da família dele. Móveis, objetos pessoais, roupas, eletrônicos. E essa é uma cena que se repete ao longo da rua. Cada casa tem uma pilha como essa, com tudo aquilo que foi conquistado, com muito suor, muito trabalho e que foi perdido. Por aqui, muita gente ainda tenta entender o tamanho do prejuízo. Ao longo da comunidade Baldo do Rio, o cenário de destruição é evidente a cada casa. Temos aqui 120 pescadores aqui na rua que sobrevivem da pesca e estamos aqui agora com esse problema. Estamos parados aí. Goiânia está entre os municípios mais atingidos pelas chuvas dos últimos dias. Hoje pela manhã, a Agência Pernambucana de Águas e Clima registrou 44 milímetros de chuva no acumulado de 24 horas. Mas os moradores ainda nem se recuperaram de um volume de chuva bem maior. 214 milímetros em 48 horas, entre quinta e sexta-feira da semana passada. O rio Goiânia transbordou e invadiu diversas áreas da cidade.
A Defesa Civil do município segue acompanhando a situação. A gente tem contato com a PAC, certo? Direto com a PAC, e utiliza todos os instrumentos que eles têm, que são as estações de monitoramento fluviométrico, as estações meteorológicas. Desde segunda-feira, a gente está tendo uma baixa no nível do rio significativa. Enquanto isso, a solidariedade virou um dos principais apoios para quem perdeu tudo. A quadra municipal foi transformada em ponto de arrecadação. A partir desse momento, as famílias já estão voltando, então alimentos, né? Estamos recebendo cesta básica, o que puder contribuir, mas assim, água, cesta básica, material de higiene e limpeza. Segundo a prefeitura, 638 pessoas estão desabrigadas. Essa escola da cidade virou abrigo temporário para parte dessas famílias. As salas de aula deram lugar a colchões e objetos essenciais. Ser obrigado a deixar a própria casa por causa da água acaba virando um ciclo que se repete. Como é que vai ser esse recomeço? É como sempre, né? Lavar e deixar a vida rolar, ver o que é que acontece, né? Fazer o quê? Aos 69 anos, Dona Maria José tenta lidar com a perda e com a mudança de rotina. Pesa, a gente está toda quebrada aqui, doente, peguei uma gripe agora, mas fé em Deus eu vou ficar boa. E descer pro meu cantinho, né? Pra minha casinha. Vamos saber então como fica a previsão do tempo para a noite de hoje e para amanhã. A previsão do tempo para a noite desta terça-feira, 5 de maio, é de chuvas rápidas e de fraca intensidade na região metropolitana do Recife, na Zona da Mata e no Agreste. No Sertão, há poucas chances de chuva, mas em Fernando de Noronha deve ocorrer pancadas de chuva com intensidade de fraca a moderada. Para amanhã, quarta-feira, na região metropolitana do Recife, na Zona da Mata, as chuvas devem ocorrer nas primeiras horas da manhã e no período da noite. Ao longo do dia, deve ter predomínio de sol. No Agreste, o tempo fica parcialmente nublado e pode ocorrer pancadas de chuvas rápidas e isoladas no período da tarde. E no Sertão também podem ocorrer umas chuvas rápidas, principalmente na região do Pajeú e do Moxotó. Em Fernando de Noronha, o tempo fica parcialmente nublado a nublado e com pancadas de chuvas rápidas de intensidade fraca a moderada. E olha, se você quer ajudar famílias que estão precisando depois das chuvas, é só entrar no site paraquemdoar.com.br e conhecer as instituições que estão recolhendo essas doações. E antes de terminar o NE2, a gente vai mostrar vídeos do nascimento de tartarugas em Paulista. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente do município, 158 filhotes da espécie tartaruga pente saíram de um único ninho na praia de Maria Farinha. É uma imagem bonita que mostra que, mesmo em meio ao caos, a natureza se renova. É com esse belo exemplo que a gente encerra o NE2 de hoje. Para você, uma boa noite e até amanhã.